Bom pessoal, me chamo Maicon, sou acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, estou no 7º período e agora eu queria passar aqui um pouco do que eu sei a respeito de resistência dos materiais, reações de apoio. Essa é a nossa primeira aula e o meu intuito aqui é apenas de compartilhar o conhecimento que eu tenho, nada mais. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão e eu puder ajudar, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou estar fazendo o possível para que eu possa estar respondendo, ou enfim. Vamos então à nossa aula, vamos ao que interessa. Aqui tem um exemplo que nós vamos estar usando agora nessa aula. Eu tenho aqui dois apoios, eu tenho o meu apoio A e o meu apoio B. Eu tenho aqui a minha carga, uma carga pontual de 10 toneladas força. E aqui embaixo o exemplo me apresenta as distâncias. Eu tenho aqui 8,60, que é a área total. Do ponto A até a minha carga pontual eu tenho 6,5 metros. E da minha carga pontual até o meu ponto B eu tenho 2,10 metros. Lembrando que A e B são apenas os meus apoios, não são as minhas forças. As minhas forças são RA e RB, que são reações, as forças que vêm de baixo. Então, para resolver esse exercício, o que a gente precisa? A gente vai precisar descobrir qual vai ser o valor de RA e de RB. Qual que é a reação em A e a reação em B que vai suportar o peso das 10 toneladas. Então, sabendo disso, que A e B precisa suportar 10 toneladas, então eu já posso dizer uma coisa. Eu tenho uma certeza, essa daqui, ó. RA mais RB é igual a 10 toneladas. Então, as minhas reações de RA e RB são igual a 10 toneladas. Então, basta eu descobrir apenas uma reação que eu já descubro a outra. Eu tenho aqui, então, essa minha formulazinha. RA mais RB é igual a 10 toneladas. Só que, apenas com essa formulazinha, eu não consigo descobrir quais são os valores. Então, eu preciso de elaborar uma outra fórmula. Tá, vamos lá, então. Uma coisa que muitas pessoas têm tido dúvida, algumas pessoas vêm me perguntar, é a respeito do sentido da peça. Porque a gente vai calcular os momentos. Na fórmula diz que o meu momento é igual a distância vezes a minha força. Então, isso vai ser o meu momento. Então, nós vamos calcular conjuntos de momentos, que é distância vezes força. Eu sempre uso o seguinte: quando a minha peça estiver no sentido horário, eu uso ela positivo. Quando a minha peça está no sentido anti-horário, eu uso negativo. Mas, ó, isso, fica bem claro, isso é você que define. A primeira coisa, nós temos que entender qual é os esforços que tem feito aqui, né, nesse nosso exemplo aqui. Então, eu já até deixei feito aqui o que nós chamamos de diagrama de corpo livre, que são vetores, no caso são setinhas, que vai me indicar onde que estão os meus esforços. Perceba que aqui eu tenho um plano na horizontal e eu tenho 3 forças na verticais, e estão incidindo nesse meu plano. Eu tenho uma força que vem de cima para baixo, que eu já sei o valor dela, ó, de 10 toneladas, e eu tenho aqui a distância, 2,10 e 6,50. E eu tenho as duas forças que vêm de baixo, que no caso seriam os meus dois apoios aqui, que eles são forças, que eu ainda não sei qual que é o valor de cada um, que é exatamente o que eu quero descobrir. Então eu os chamo de RA e RB. Então esse é o meu diagrama de corpo livre, é o que vai me ajudar a entender esse exercício. Então, ó, aqui está de uma forma mais simplificada o que é para a gente fazer. É a mesma coisa que está lá, só que está de uma forma mais resumida, que fica mais fácil para o entendimento. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós temos que definir o ponto de partida do nosso exercício. Se nós vamos partir do apoio A ou do apoio B. Para isso, nós temos essa formulazinha aqui, ó, que é somatória do momento em A é igual a 0 e somatória do momento em B é igual a 0. Isso é para definir de onde eu vou partir. Se eu decidir que a somatória eu vou começar do ponto A, então eu digo que a somatória dos meus momentos em A é igual a 0. Quer dizer que é como se eu tivesse um eixo aqui, eu colocasse um eixo no meu apoio A e toda a minha estrutura fosse girar em torno desse apoio A. Tá, então vamos à resolução do exercício. Eu defini que A vai ser o meu apoio central. Então, partindo de A em direção a B, qual que é a minha primeira força que eu encontro? Não é 10? E essa força está descendo, correto? Então, ó, só para me ilustrar para vocês aqui, eu vou colocar o eixo aqui na minha peça. Deixa eu até crescer ela aqui para ficar mais fácil para a gente entender.
Ó, eu coloquei o eixo na minha peça aqui. Se essa força que vem descendo aqui forçar esse meu plano horizontal, o que vai acontecer com ele? Ele vai descer nesse sentido, certo? Olha, perceba o que acontece. Ele vai descer assim, de uma forma grotesca, claro, não vai, a peça não vai quebrar, mas o esforço vai tender nesse sentido. Então, olha só o que aconteceu. A minha peça está girando nesse sentido aqui, ó, ela está girando no meu sentido horário. Então, o que isso significa dizer? Significa que eu disse ali que quando for horário vai ser positivo. Então, eu já sei o sinal que vai ser empregado no meu momento, que é positivo. Então, ele vai ser positivo. E eu disse um pouco ali atrás que o meu momento é igual a distância vezes a força. Então, eu já sei que vai ser positivo. Então, qual que é a minha distância? Não é 6,5? Tá ali? Ó, tá bem aqui que a minha distância do meu ponto A até as 10 toneladas é 6,5. 6,5 multiplicado por quem? Pela minha força, que eu já tenho lá, que é de 10 toneladas. Então, eu já tenho... Aqui, ó, esse maisinho eu nem preciso colocar porque é positivo, então já sabemos. Então, eu já tenho essa minha pequena equação aqui, que 6,5 vezes 10 é o meu primeiro momento. Ok, agora vamos ao nosso segundo momento. Qual que é a próxima força que eu encontro aqui? É a força justamente da reação em B, do RB, que eu ainda não sei qual força que é essa. Tá, só que aí o que acontece? Ó, tá vindo de baixo para cima. Eu pegando o meu centro da peça aqui e fazendo uma força assim, de maneira grotesca essa peça iria girar nesse sentido, olha. Ia fazer assim. E o que aconteceria? Ela seria negativa, porque ela está girando para cima. Então, esse meu momento seria negativo. Então, eu uso o sinal de menos. Tá, agora vamos pegar a distância, que meu momento é igual a distância vezes a força. Então, eu pego a distância, que olha, eu tenho aqui 6,50 com mais 2,10, que totalizaria em 8,60. A minha distância da minha peça, do meu ponto A até o meu ponto B. Tá, agora eu quero saber a força, eu vou multiplicar pela força, mas eu não tenho a força ainda. É justamente o que eu quero saber. E eu tenho aqui, eu vou simbolizar como RB, que vai ser a minha força. Tudo isso igual a zero. Ok. Então, eu já tenho a minha equação. Então, só para a gente organizar, para ficar melhor, eu posso organizar da seguinte forma. Menos 8,6 RB mais 6,5 vezes 10, que é igual a zero. Aqui eu só organizei, só passei o RB aqui como está multiplicando, tem um sinal aqui no meio. E tá, agora vamos à resolução. Eu repito aqui o menos 8,6 RB e mais. Agora que eu resolvo essa continha aqui, que é de 6,5 vezes 10, que vai dar 65. Então, isso tudo continua sendo igual a zero. Agora, eu repito o menos 8,6 RB, que é igual a menos 65, porque aí eu vou passar o 65 está positivo para lá negativo. Aí pode até parecer cansativo, Michael, eu sei, não, mas é só para realmente ficar realmente claro. E aqui eu vou multiplicar por menos 1, porque o sinal dali está positivo, está negativo, perdão, para ficar tudo positivo. Ok, então agora eu passo o meu 8,6 dividindo pelo 65 e eu vou chegar ao meu valor de RB. Então 65 dividido para 8,6, vamos abrir aqui, 65 dividido para 8,6 vai dar igual a 7,558, tal. Vamos arredondar aqui para 7,6. Tá, então o meu RB é igual a 7,6 okay, toneladas força, que é a unidade de medida que eu usei lá no princípio. Então, esse daqui é o valor do meu RB. Então, eu já tenho a reação de apoio no ponto B. Que, ó, pegando aqui, ó, seria essa partezinha aqui, ó. O meu RB é igual a 8,6. Já que eu sei que os dois tem que ser igual a 10, é só eu pegar 10 menos 7,6, que eu vou chegar ao resultado da minha reação em A. Que seria exatamente essa formazinha que eu coloquei. Seria exatamente essa forma que eu coloquei aqui. RA mais RB é igual a 10 toneladas. Então é só eu pegar o meu valor total, que é 10, menos 7,6,
que vai ser igual a 2,4 toneladas força. Esse é o valor do meu RA. RA é igual a 2,4 toneladas força. Se você quiser fazer a somatória do momento em B, é a mesma coisa. Você vai usar o símbolo da somatória do momento em B, que é igual a 0, e vai basear-se como ele seja o eixo. E aí você vai chegar exatamente nesse mesmo resultado, de 2,4 toneladas força. Bom, essa aula já está ficando meio extensa, então eu vou encerrar ela por aqui. Na próxima aula eu explico um pouco mais a respeito. Valeu e até a próxima.